seguinte: considerando o padrão de arquivos utilizado pelo LibreOffice, ODF, Open Document Format, quais são respectivamente as extensões utilizadas para arquivos de texto, apresentações e planilhas? E aí vem a letra A, TXT, PPT e XLS, a letra B, DOC, PPT e XLS, a letra C, PDF, ODT e CSV, a letra D, ODT, ODP e ODS, e a letra E, DOCX, CSV e XML. Bem, pessoal, quando a gente fala sobre o pacote LibreOffice, ele é considerado o LibreOffice um software livre. Uma das razões de que o LibreOffice é software livre é porque ele tem o seu código fonte aberto. Portanto, os formatos nativos do LibreOffice são chamados de formatos de documento aberto, da sigla ODF. E esses formatos de documento aberto, eles têm várias extensões para cada aplicação. Então, tem uma extensão que é o padrão nativo da aplicação arquivo de texto, que é a aplicação chamada LibreOffice Writer, que é o editor de textos. Tem um outro tipo de aplicação chamada LibreOffice Impress, que é o editor de apresentação, que gera um outro tipo de arquivo nativo. E tem o LibreOffice Calc, que é a planilha de cálculos, que gera um outro tipo de arquivo nativo. Para saber quais são eles, eu fiz uma tabelinha para que vocês possam anotar aí. Então, olha lá, quando usamos o pacote LibreOffice, o LibreOffice Writer é o editor de textos padrão. E o tipo de arquivo padrão para salvar os arquivos do LibreOffice Writer, quer dizer, a extensão, é ODT, de Open Document Text. ODT, então, é o padrão para salvar os arquivos do LibreOffice Writer, que, como eu disse, é o editor de textos. Já quando a gente usa o LibreOffice Calc, que é a planilha de cálculos do pacote LibreOffice, ele salva por padrão com a extensão ODS os seus arquivos. Sempre lembrando que isso é só o padrão, não é a obrigação. A gente pode salvar com outras extensões, mas o padrão para salvar os arquivos no LibreOffice Calc é a extensão ODS, que é uma planilha de cálculo. Já o LibreOffice Impress, que é um editor de apresentações, bem parecido com a ideia do PowerPoint em termos de objetivo, isto é, ser um editor de apresentação de slides, esse por padrão, de forma nativa, salva os seus arquivos com a extensão ODP, de Open Document Presentation, quer dizer, apresentação de slides. Então nós temos aí o Writer, que é o editor de textos ODT, o Calc, que é a planilha ODS, o LibreOffice Impress, que é o editor de apresentações ODP. Até eu vou demonstrar um pouquinho isso, só para vocês perceberem. Aqui eu tenho o meu LibreOffice Writer, que é o editor de textos. Se eu digitar um texto qualquer ali, ó, vamos colocar aulas, e agora eu vou pedir para salvar esse arquivo, clicando aqui no botão salvar. Vai aparecer uma caixa de diálogo e vocês vão observar aqui, ó, embaixo, ele já diz assim, documento de texto ODF, quer dizer, com formato de documento aberto, e se eu não alterar nada, ele vai salvar com a extensão ODT, porque aqui é o editor de textos. Então eu vou chamar isso aqui de mouse impressora, o nome do meu arquivo, e vou pedir para salvar. Assim que eu peço para salvar esse arquivo com o nome de mouse impressora, ele salva, observa lá em cima, com a extensão ODT. Isso porque eu estou usando o editor de textos LibreOffice Writer. Se eu usar a planilha de cálculo, Calc salva como ODS por padrão, e se eu usar o LibreOffice Impress, salva por padrão com a extensão ODP. Agora sim podemos ir para a questão. Ele dizia quais são respectivamente. Se é respectivamente, tem que respeitar a ordem aqui. Então, respectivamente, as extensões utilizadas para arquivos de texto. Bem, dentro do LibreOffice Writer, arquivo de texto por padrão é ODT. ODT. Aí ele diz apresentações. Apresentação é o LibreOffice Impress, então é o ODP. De Presentation. E aí ele pediu planilha. Planilha é o LibreOffice Calc, que salva por padrão com a extensão ODS. Então a resposta aqui é a letra D de Dinamarca. ODT para arquivos de texto, por padrão no LibreOffice. ODP para arquivos de apresentação. E ODS para arquivo de planilha. Lembrando o nome dos programas, né? ODT é do LibreOffice Writer, ODP é do LibreOffice Impress, que é editor de apresentações, e ODS é do LibreOffice Calc, que, como eu disse, é um editor de planilha. Tá aí a nossa resposta, a letra D de Dinamarca para essa.